Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Se não bastassem os 7 jogadores infectados, mais 2 membros da delegação testam positivo para a Covid, incluído o diretor médico do clube, Dr. Márcio Tanuri, e já estão afastados. Avião que chegou a ter negada sua entrada finalmente recebe autorização para levar os 4 reforços para Guayaquil. Não tem surto de Covid, não tem vulcão, não tem crise política. Contra tudo e contra todos, Flamengo entra em campo para obter uma vitória diante do Barcelona na 4ª rodada da Libertadores. Somos uma nação, fechado com o Flamengo. Então, te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo. Tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no canto do seu computador, ou então essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo. Então este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinar o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E mais 2 integrantes da delegação do Flamengo testaram positivo para a Covid-19. Informação trazida no final da manhã pela comunicação do clube. Juan Santos, que é integrante da delegação, né, membro do departamento de futebol, e o diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tanuri, o que seria algo previsível, afinal de contas, ele teve contato direto com todos os jogadores que testaram positivo, até para poder prestar os socorros e avaliar a situação clínica de todos estes jogadores. E, portanto, esses 2 integrantes da delegação já estão isolados, a exemplo de todos os outros jogadores que testaram para positivo. Meio campo, Diego Ribas, Michael, se eu esquecer algum eu vou lembrando no meio do caminho. Vitinho, que teve um quadro sintomático, ele que foi afastado por um quadro viral e não ficou sequer no banco de reservas para a partida diante do Independiente Del Valle. Isla, Mateuzinho, todos esses jogadores, né, permaneceram afastados por conta de todas essas circunstâncias, né? Ao todo 7 jogadores afastados, né? Além das questões que envolviam Bruno Henrique, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, pelo acúmulo de cartões amarelos, e ainda Gustavo Henrique, que foi expulso no banco de reservas. Então esses jogadores também estão fora. Tanto que Gabigol, que a princípio não seria relacionado para a partida por conta de uma lesão na parte anterior da coxa direita, deve permanecer no banco de reservas, mesmo com condições mínimas de atuar. Em caso de qualquer eventualidade ou necessidade, o atleta pode sim entrar no jogo para fazer número, né? A que ponto, né, dessa situação o Flamengo chegou? E se não bastassem ainda essas situações, o avião que conduziria, ou que ainda vai conduzir, os 4 reforços, né, 4 jogadores que vão reforçar o Flamengo no banco de reservas, né, são eles: João Lucas, Guilherme Bala, Rodrigo Muniz e o zagueiro Natan. O avião estava conduzindo os atletas para Guayaquil, mas não tinha permissão de voo no espaço aéreo peruano, e por isso teve que dar meia volta, foi até ameaçado pela Força Aérea Peruana, e teve que dar meia volta e ir para o aeroporto de Manaus, tanto que os jogadores dormiram na capital amazonense, mas no final dessa manhã também surgiu a autorização, né? A Conmebol entrou na parada também para dialogar com as autoridades locais e finalmente o avião do Flamengo teve autorização, até porque o Equador, ele não faz fronteira com o Brasil, além do Chile, né? Se eu não me engano, são os 2 únicos países da América do Sul a não fazer fronteira, né? Os países continentais, vamos dizer assim, tem Trinidad e Tobago e tal, mas dos países continentais são os 2 únicos que não fazem fronteira com o Brasil, ou seja, necessariamente qualquer avião que saia do território brasileiro, ele terá que passar por algum outro país, seja o Peru ou a Colômbia,
para chegar ao Equador. Então, agora está tudo moralizado, né? São 3 horas de viagem de Manaus, ou seja, os jogadores chegarão horas antes, pouquíssimas horas antes de a bola rolar. O que, óbvio, que é muito prejudicial. Mas hoje existe até uma grande preocupação por parte da direção do Flamengo, né, independentemente do jogo e tal, da crise política, mas do surto de Covid. Existe a possibilidade real de que nos próximos dias outros jogadores testem positivo, né, e o Flamengo fique ainda mais desfalcado e mais, né, que esses jogadores sejam expostos, não apenas jogadores, mas integrantes do departamento de futebol do Flamengo sejam expostos à doença. Então, esses jogadores já comprometem para a sequência do Campeonato Brasileiro, jogo com o Palmeiras, por exemplo, agora, né, nesse domingo, dia 27. Então, existe toda uma preocupação do Flamengo com relação a isso, né? Então, existem alguns ajustes que estão sendo feitos, né? E até a avaliação de membros da delegação ou então integrantes do futebol que tenham alguma comorbidade ou que façam parte do chamado grupo de risco, da categoria de risco. Então, esses integrantes podem até ser afastados. Aqueles que tiverem condição realizando a sua atividade em regime home office ou até mesmo colocados, né, afastados de suas atividades laborais, né, e substituídos por outros profissionais. Mas a situação realmente é muito difícil hoje no Flamengo, né? Lembrando que existiam outros desfalques, o próprio Diego Alves, o goleiro, né? Apesar de já ter testado negativo para a Covid, mas permaneceu afastado, até porque ficou muito tempo inativo, por conta do isolamento, ele que testou positivo no dia 3 desse mês para a Covid-19 e o atleta que não pôde ficar à disposição. Com isso, o provável time do Flamengo para entrar em campo, né, vou trazer aqui para vocês, é um time completamente mutilado. César, o goleiro, para mim, René na lateral direita, até porque o Domi já testou esse jogador na posição. A zaga diária pode ser definida aí com o Rodrigo Caio ou o Rodrigo Caio com Léo Pereira, ou Rodrigo Caio e Tuller, né? Com o Tuller pela direita e o Rodrigo Caio pela esquerda, ele que já atuou pela esquerda até mesmo pelo Flamengo, né? E o Ramon na lateral esquerda, né? O jovem jogador das categorias de base. O meio-campo com o Ilharão, o Gerson e Thiago Maia. E na frente, a Arrascaeta, o Everton Ribeiro e Pedro, né? Seria, portanto, o time do Flamengo a entrar em campo. Mas aí o banco de reservas do Flamengo ficaria completamente desfalcado. Por isso a necessidade desses jogadores. O João Lucas, que já é um jogador experimentado, um jogador que já tem experiência no time principal. O Rodrigo Muniz, que chegou a participar daquele grupo Sub-23 sob o comando do Maurício Souza, técnico do Sub-20, nas 4 primeiras partidas da Taça Guanabara, no primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E o Natan, que chegou a ser incorporado ao elenco de profissionais em determinado momento, antes da interrupção para a pandemia, né, do novo coronavírus. E o Guilherme Bala, né, que é um jogador até muito promissor, tá? Jogador de muito talento, mas vinha sendo trabalhado para uma oportunidade posterior. Como a situação é emergencial, ele foi colocado, né, na delegação. Eu desejo toda a sorte do mundo para esses atletas, que eles não tenham contato, né, com o Covid-19, que não fiquem contaminados, né? Eu acho que agora é a principal preocupação, e as autoridades equatorianas que levantaram até a possibilidade de cancelamento da partida ser adiada. A Conmebol é que bateu o pé e não quer adiar, até porque não há datas. Então, não existem datas liberadas, né, nas próximas semanas para que o jogo seja refeito. Lembrando que, né, uma viagem difícil, uma logística difícil, né? Haja visto que o Flamengo está tendo problema para levar reforços para o Equador. Então, a logística é muito complicada,
né? Mesmo a partida sendo realizada em Guayaquil, o aeroporto de Quito já é um aeroporto difícil, né? Não é qualquer piloto. O piloto tem que ter brevet nos Estados Unidos, porque são situações extremamente adversas, né? Para se decolar e pousar nesse aeroporto. O aeroporto de Guayaquil é um pouco mais tranquilo, mas tem toda a questão do país ser afastado e ser um país isolado do Brasil, né? E por conta dessa questão, o Brasil precisa, né? Um avião brasileiro precisa ultrapassar o espaço aéreo de outros países para chegar a Guayaquil. Então, por todos esses problemas, né? Seria muito ruim o adiamento do jogo, porque prejudicaria o Flamengo, não somente a Conmebol, né, mas o Flamengo seria duramente prejudicado. Então, mesmo com todos esses problemas, né, erupção do vulcão que aconteceu, erupção não, perdão, o vulcão entrou em atividade, né, na cidade de Montana, Santiago, e despejando cinzas que tomaram a cidade de Guayaquil, né, mesmo com tudo isso, o Flamengo sim entrará em campo para obter essa vitória. E você, qual será o placar dessa partida? O que você acha que vai acontecer? Lembrando que, na minha informação, a informação que eu tenho, tá? Mesmo com a vitória diante do Barcelona, não está descartada a demissão de Domenech Torrent e uma intervenção no futebol do Flamengo, tá? Com um conselho gestor chamado Conselhinho assumindo o comando do departamento de futebol. E você, o que você acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal e aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condição para contribuir, não tem problema. Tá vendo esse botãozinho vermelho aqui? Essa marca d'água aqui no canto do seu vídeo. Ou então, essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do seu vídeo, no seu smartphone. Então, este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, além de ajudar ainda mais no crescimento do canal, você também estará sempre muito bem informado sobre tudo que rola no Mengão. Não saia sem antes deixar o seu like, não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Então, clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.